Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo de laboratório, né? A gente vai fazer uma montagem, um circuito aqui bem interessante, né? A gente vai falar sobre comparadores de tensão, né? Muitas vezes a gente tem a necessidade de comparar dois sinais, né? Um sinal, por exemplo, vindo de um sensor, né? Com base numa referência que a gente determina, ou seja, eu vou pegar um sensor, seja ele qual for, né, e vou pegar o sinal que eu recebo dele e vou comparar de acordo com uma referência que a gente vai estipular, né? Mas afinal, o que é o sensor? O sensor ele é um transdutor, né? O que é um transdutor? É um dispositivo que ele transforma alguma grandeza física numa grandeza elétrica, por exemplo, temperatura, pressão, posição. Então ele vai pegar essa grandeza física e transformar ela numa grandeza elétrica, né? Por exemplo, sensor de calor, ele vai converter uma energia térmica num sinal elétrico, tá? Tudo isso que eu estou falando, gente, né, eu vou estar mostrando para vocês, tá nesse material, tá, que eu vou disponibilizar para vocês. Eu preparei esse material, tá, inclusive com as experiências que a gente vai fazer, né, é uma teoria bem legal que a gente vai mostrar a respeito aí desse circuito, né. Mas a gente falou em sensor, né, então vou dar alguns exemplos de sensor, tá. O LM35, né, ele é um componente muito parecido com um transistor, né, aqueles BCzinhos lá. Ele é um sensor de temperatura, né? Ele vai converter a temperatura num sinal elétrico, né? O outro exemplo, tá? Os termistores, tá? Por exemplo, PTC, NTC, né? Também são sensores, né, de temperatura. O LDR, tá? A gente já fez aí algum circuitinho com LDR, né? O que é o LDR? Ele é um resistor sensível à iluminação. O próprio nome LDR significa Light Dependent Resistor, ou seja, um resistor dependente de luz. Conforme incide luminosidade em cima dele, ele varia a resistência dele. E os próprios diodos, né, gente? Diodo, ele é um componente também, né, que a gente sabe todas as características do diodo, mas ele com o aumento da temperatura, tá? Ele aumenta a corrente inversa dele, né? Tem um aumento exponencial disso aí. Inclusive os diodos são muito usados aí em circuito de bias, né? De polarização de transistores de saída de amplificadores. Inclusive ele fica acoplado, né, termicamente no dissipador de calor dos transistores de saída, né? Para quê? Para que quando haja variação de temperatura, né, dos transistores de saída, ele acompanhe, né, essa temperatura, e a sua variação vai fazer a compensação do circuito de bias, tá? Então nesse vídeo, gente, a gente vai fazer uma montagem, né, uma experiência aqui para mostrar para vocês desse comparador de tensão, e para isso a gente vai usar um amplificador operacional, né? A gente poderia usar, por exemplo, o LM741, que é um muito conhecido, né? Ou qualquer outro, né, amplificador operacional, bastando ele estar na configuração, né, de comparador de tensão. Mas só que nesse caso específico existem amplificadores operacionais que são específicos, né, para usar como comparador. O LM311, por exemplo, que a gente vai usar, ele é um amplificador operacional também comum no mercado, até ele é barato, né? Eu já tinha aqui, mas eu tive pesquisando o preço aí, ele sai na faixa de R$1 cada um, então é bem baratinho, né, para poder fazer essa montagem, né? Mas qual a diferença dele para o amplificador operacional convencional? É que ele tem uma maior velocidade de comutação, né? Ou seja, por volta de 200 nanosegundos, ou seja, ele é específico para comparação de tensão, tá bom? O circuito que a gente vai montar, tá? É um circuito, esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá, gente? Então tem um material aqui que eu preparei, né? Ele é um circuito bem simples, tá? Então vocês podem olhar aqui pelo circuito, né? Então ele é um circuitinho, tá? Aqui tem dois, tá? Mas eu só estou usando um aqui, né? Ele é um DIP8, ou seja, é um invólucro, né, de 8 terminais. A gente não usa nem todos os terminais. Então ele tem o pino 8, que é a alimentação, o pino 1, tá? Que é o GND dele. O pino 2 é a entrada não inversora e o pino 3 é a entrada inversora, tá?
e o pino 7 é o pino de saída. A gente vai alimentar esse circuito com 10 volts, tá? Então tá aqui a alimentação de 10 volts, certo? Na entrada não inversora, tá? A gente vai fazer considerando usar as duas entradas, tá? Mas nesse primeiro exemplo, eu vou explicar depois através do gráfico lá, a gente vai usar a referência na entrada inversora, tá? Que é esse pino 3 aqui, ó, né? Sempre vocês vão ver na simbologia do amplificador operacional esse mais e esse menos, né? Que significa a entrada não inversora e a entrada inversora. Então eu estou usando uma referência de tensão aqui, ó, né? No pino 3. No pino 2 eu vou entrar com o meu sinal, que seria o sinal do sensor, tá? Aqui uma configuração que é do CI, tá? A gente usa um resistor aqui, porque ele trabalha, né, com um coletor aberto, tá? Então ele precisa, né, desse resistor aqui de carga para poder ter um sinal na saída, tá? E eu estou usando aqui, né, um divisor de tensão, tá? Só para a gente relembrar aqui, né, o divisor de tensão, como é que ele funciona? Eu entro com uma tensão VCC aqui, eu tenho dois resistores, né, R1 e R2, e aqui no meio eu tenho a minha tensão que eu estou usando como tensão de referência. E qual a tensão que eu vou ter aqui? Então a fórmula, né, para o divisor resistivo é a seguinte, né, o valor do resistor R2, que é isso aqui, dividido pelo valor de R1 mais o valor de R2 vezes VCC. Então fazendo a conta aqui só para mostrar para vocês, né, os dois resistores são de 10K, tá? Então é o seguinte, 10K dividido por 10 mais 10, vezes os 10 volts, né? Tudo é 10, mas são unidades diferentes, tá, gente? Vezes os 10 volts da alimentação. Então em cima eu tenho 10K, embaixo é 10 mais 10 dá 20K, vezes os 10 volts. 10 mil dividido por 20 mil dá meio. Meio vezes 10 volts da entrada dá 5 volts. Então toda vez que eu usar um divisor resistivo cujos valores forem iguais, basta eu pegar o valor de VCC e dividir por 2, né? Que seria uma conta mais fácil de fazer, que eu tenho o valor que eu vou ter aqui nessa saída, tá? Então só para relembrar aqui o divisor de tensão, então é o seguinte, na minha entrada, né, de referência, eu vou ter os meus 5 volts, tá? Então eu estou com o circuito aqui alimentado, tá? Eu vou até ligar a luz ali para ficar mais fácil de ver, ó. Não sei se vão conseguir ver bem aqui, mas só para mostrar para vocês que eu tô com um divisor resistivo aqui. Então é o seguinte, tá? Tá uma interferência aqui. No meu pino 3 aqui, eu vou alimentar, vocês vão ver, ó, eu tenho aqui na minha alimentação, eu tenho 10 volts, tá vendo lá, ó, 10,002003 lá, e no meu pino 3 aqui, ó, que é meu divisor de tensão, ó lá, eu tenho, tá, os meus 5,003, tá? Isso é em função da tolerância dos resistores. Então eu tenho aqui a minha referência, né? Então significa o quê? Toda vez, né? Vamos para a próxima página aqui mostrar. Então eu vou usar primeiramente aqui a entrada não inversora, tá? Então a explicação aqui é o seguinte: o sinal aplicado na entrada não inversora, né, é a referência escolhida, tá? Ou seja, o sinal aplicado à entrada não inversora e a referência escolhida é aplicada à entrada inversora do amplificador operacional. Então é o seguinte, vamos lá. A entrada inversora eu tenho a minha referência e a entrada do sinal eu tenho na minha entrada não inversora, tá? Então o circuito é bastante simples. Enquanto o sinal de entrada ela for menor que a referência, a saída vai ter um nível baixo, tá? Eu vou mostrar depois no osciloscópio aqui, mas vou mostrar aqui para vocês. A gente vai colocar um sinal triangular, esse sinal vai partir de 0, ele vai chegar até 10 volts, tá? E depois ele vai voltar para 0, tá? Então eu vou usar um sinal triangular no meu gerador de sinal, né? Então ele sai de 0, sobe até 10, volta para 0, sobe até 10, formando esse triângulo. Então o que acontece? Aqui é a minha tensão de referência, ó. Aqui eu coloquei como referência 5 volts, tá? Que é o cálculo que a gente acabou de mostrar. Então significa o que, ó? E aqui é minha saída, tá? Então significa que toda vez que o sinal começar a subir, enquanto ele não chega aqui no meu 5 volts, a minha saída está praticamente zerada aqui, certo? A gente consegue, vai utilizar como sinal estará em off, tá? Ou seja, desligado aqui. A partir do momento que ele passou essa linha aqui
dos 5 volts, ele ativa a saída, né? Então todo esse valor aqui, ó, de 5 até 10, depois de 10 até 5, né, eu estou acima da minha referência, então ele fica ligado. Bastou vir para baixo desse sinal de 5 volts, ele desliga novamente, tá? Então essa aqui é essa configuração, tá? Utilizando a entrada não inversora, tá? Como a entrada do sinal e a comparação na entrada inversora. Então vamos olhar lá, deixa eu só mudar aqui o cabo, que está dando um pouco de interferência aqui, gente. Pera aí, vou acertar a posição aqui dos cabos, pronto, vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu coloquei, gente, tá? Eu queria ter um osciloscópio de 4 canais, mas não tem, então é 2 canais só. E eu estou utilizando os cursores do osciloscópio, tá? Esse sinal azul aqui, ó, é meu sinal vindo, tá? Do meu gerador de sinais. Então o gerador de sinal tá aqui, ó, tá? Eu estou usando 1 kHz aqui de frequência e estou utilizando 10 volts de tensão aqui na saída do meu sinal triangular, tá bom? Então tá aqui, ó, tem uma luzinha aqui acesa, ó, triângulo, né, que é sinal triangular. Então vamos lá de novo aqui. Então eu tenho aqui, ó, o meu sinal aqui, ó, o azul, né, ele sai de 0, vai até os meus 10 volts, volta, né, para 0, vai até 10 volts. Então o que que acontece? Tá vendo essa linha azul aqui, ó, mais fraquinha? Eu vou mexer ela ali para que vocês possam ver ali, ó, tá vendo? Esse é o cursor do osciloscópio. Então é o seguinte, a outra linha onde ele faz a comparação, ele está bem aqui no pé desse triângulo aqui, que seria o 0. Então é o seguinte, daqui até aqui, ó, ele vai subindo, aqui chega em 5 volts, então tá ali, ó, 5 volts, certo? Não sei se dá para ver bem, mostrar bem, tá ali os 5 volts, né, que é a diferença ali. Eu vou até subir o sinal só para vocês verem, é que vai mudar a tensão ali em cima, ó, 6, 7. Então eu vou voltar exatamente aqui, ó, onde ele cruza o sinal. Então significa o que? Ele vai subindo. Quando eu chego em 5 volts, ó, ele liga a saída. E mantém a saída ligada até quando ele começa a descer, chega em 5 volts de novo. Aí ele desliga a saída. Vem de novo, começa a subir. Quando chega nos 5 volts, né, o que ele faz? Ele liga a saída. O amarelo é a saída, tá? Então se eu variar a minha referência, ele vai variar, tá, a largura do pulso da saída. A gente vai fazer uma experiência depois usando, né, uma referência variável só para a gente ver. O que eu vou fazer agora, gente, eu vou fazer uma ligação inversa aqui agora, né? Eu vou até parar um pouquinho só para mostrar para vocês. Eu usei a referência na entrada inversora e o sinal na entrada não inversora. Eu vou inverter aqui agora. Eu vou fazer o que? Eu vou usar a referência na entrada não inversora, tá? E a entrada do sinal na entrada inversora. A gente vai ver que vai mudar um pouco o sinal aqui, tá? Eu vou mudar aqui os componentes de posição, a gente já volta aí. Bom, vocês vão ver que interessante agora, eu simplesmente alternando aqui a entrada, né? Ou seja, antes eu estava com a referência na entrada inversora e o sinal de entrada na não inversora. Então o que que acontecia? Era 0 a saída, enquanto o sinal era abaixo da referência, meus 5 volts. Passou de 5 volts, ele ligava, mantinha ligada, e depois, né, quando ele baixava de 5 volts, ele desligava novamente. Quando eu inverto as referências de entrada, ou seja, eu coloco a minha referência na entrada não inversora e o meu sinal na entrada inversora, ele faz justamente a inversão do sinal, ou seja, a saída fica ligada, pode ver que é diferente do de cima, o inverso do de cima. A saída fica ligada enquanto eu tenho menos de 5 volts. Quando eu passo de 5 volts, o que acontece? Ele desliga a saída e mantém desligada até eu ter de novo abaixo de 5 volts. Então tá lá exatamente o que acontece, ó. Eu tenho o sinal aqui, ó, enquanto ele não chega nos 5 volts, que é a minha salinha amarela aqui, ó, o que que acontece? Ele simplesmente ele tem a saída ligada, ó. Passou dos 5 volts, ele desliga, né? E quando que ele liga de novo? Quando ele volta o sinal para baixo, tá? Então ele é o inverso do outro, tá? Lembrando que esse material eu vou disponibilizar. Agora o que eu vou fazer, gente, eu vou dar uma paradinha para mostrar um negócio interessante para vocês. Que eu vou pegar, né, o meu divisor de tensão ali e no lugar dele eu vou usar um potenciômetro, tá? Então tá aqui, ó, certo? O que que o potenciômetro é, gente? Inclusive eu vou até fazer um vídeo depois falando só sobre potenciômetros, tá? Que eu vi que o pessoal às vezes tem muita dúvida. Então eu tenho aqui um potenciômetro, tá?
aqui eu tenho o valor de 20K. Então eu tenho 20K de uma ponta a outra, tá? Se eu pegar de uma ponta a outra, eu tenho 20K. Mas se eu colocar o cursor dele exatamente no meio, eu vou ter do meio para baixo 10K, né? E do meio para cima 10K. Então eu vou ter um divisor resistivo aqui. Então conforme eu vario para cima ou para baixo, eu vou variar a minha tensão de referência. Consequentemente, eu vou variar a minha saída, porque eu estou variando a minha referência. Até agora eu usei uma referência fixa de 5 volts, tá? Então isso que vai ser bem interessante. Então eu vou mudar aqui, tirar os resistores e colocar esse potenciômetro no lugar, tá? Mas só para a gente confirmar aqui que eu estou falando para vocês, ó, né? Se eu pegar aqui, vamos colocar agora em resistência aqui. Se eu colocar aqui de uma ponta a outra, tá? Eu vou ter lá aproximadamente 20K, tá? Salvo, né, algumas variações lá, 19.3, tá? Praticamente 20. Então eu vou colocar mais ou menos aqui no meio, ó, mais ou menos, tá? Para que eu tenha quase 10 de cada lado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 8, né? Vamos aumentar a mão um pouquinho, ó. 9, vamos lá. Tô colocando mais no meio possível, tá? Então tá lá, 10.2, passou, vou voltar um pouquinho. Só para a gente ter 9.6 de uma ponta a outra e 9.9 de uma ponta do meio para outra ponta, tá? Então é o seguinte, eu vou variar mais ou menos 10 para cima e mais ou menos 10 para baixo. Eu vou mudar aqui, tirar os resistores e colocar, né, esse potenciômetro aqui para a gente ver, né, que a gente vai variar, tá? A referência e como é que vai se comportar a saída variando a referência, tá bom? A gente já volta aí. Bom, tá toda uma parafernália montada aqui. Eu tô com os dois sinais, os dois canais do osciloscópio ligado. Eu tô com o gerador de sinal ligado e eu tô com o multímetro ligado, tá? Então eu não posso mexer muito aqui só para mostrar para vocês. Então eu voltei para a posição que eu estava anteriormente, tá? Então é o seguinte, a partir de 5 volts eu ligo a saída, que é o amarelo. Abaixo de 5 volts, que é essa linha azul aqui, eu desligo a minha saída, que é o amarelo. Então eu coloquei o potenciômetro, tá? E eu coloquei ele no meio, eu estou tendo 5 volts de referência. Deixa eu acender a luz de novo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou variar a tensão, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu quero que mostre aqui, depois eu vou mostrar no osciloscópio. Eu estou no meio, eu estou com aquele sinal lá, conforme eu mostrei para vocês. Acima de 5 ele liga, abaixo de 5 ele desliga. Agora eu vou variar aqui, ó. Conforme eu falei para vocês, deixa eu colocar de novo aqui, ó. Eu vou variar aqui agora, ó. Eu estou variando para cima, certo? Lá, a minha referência, e estou variando para baixo dos 5 volts a minha referência, tá? Vou voltar aqui para o 5, né? O bem próximo do 5 aqui, tá? Que esse aqui não é um potenciômetro multivoltas, ele é um comum, tá? Então, olha lá, 5 volts. Eu estou lá no meio de novo. Agora eu vou variar a tensão aqui, vocês vão ver o que vai acontecer com a saída, que é o amarelo, ó. Eu estou variando a referência. O que acontece, ó? Tá vendo? Ele diminui a largura do pulso, ó. Olha lá. Tá vendo? Vamos de novo, ó. Estou diminuindo agora, ele diminui a largura do pulso. Eu vou fazer um negócio aqui só para mostrar para vocês, ó. Quer ver? Eu vou variar aqui. Eu vou chegar aqui mais ou menos aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou colocar o cursor lá agora. Olha quantos volts eu tenho de referência. Eu tenho 7 volts de referência, tá? Agora o cursor a gente faz a medida. Eu tinha medido no 5, né? Eu vou pegar o cursor, eu vou jogar exatamente onde cruza aqui, ó, amarelo com azul, ó. Olha lá, vou colocar o cursor exatamente onde cruza um com o outro, ó. Exatamente onde cruzou aqui, não é? Olha quanto tá dando ali, ó. 7 volts. Olha quanto tá dando na minha referência. 7 volts, tá? Então é exatamente, né, o que acontece. Vamos olhar lá de novo. Eu vou variar o pulso, ó. O que acontece, ó? Eu vou variar a referência, ele varia a habilitação da minha saída. Então imagina a quantidade de circuito que a gente pode fazer, tá? Com esse comparador de tensão. E um circuito muito simples, né, gente? Então, só um último exemplo aqui. É um comparador de janela, tá, gente? Ou seja, a gente usar dois e comparar duas referências distintas, né? Ou seja,
comparar uma com a entrada inversora, outra com a entrada não inversora. Ele vai funcionar exatamente como é que funciona, tá? Aquele comparador que tem dentro do 555, né? Lembra que eu falei que dentro do 555 eu tenho 3 resistores de valores iguais, né? Sendo que um terminal eu tenho 2/3 da tensão, o outro 1/3 da tensão. Então é exatamente assim que funciona, tá? E depois, gente, né, por último aqui, ó, o material que eu vou disponibilizar para vocês, né, a minha referência aqui conforme eu usei, uma referência variável, tá, que seria um potenciômetro, usar uma bateria como referência, usar um diodo Zener como referência, né, e isso para referência, né, comparado com o sinal de entrada. Então a quantidade, gente, tá, de circuitos que a gente pode montar usando, tá, qualquer amplificador operacional como comparador é infinita, né? Então vocês veem que é um negócio muito interessante. Então o material, tá, que está aqui, ó, material de 5 páginas, tá? Eu tenho uma teoria básica, eu tenho o circuito, eu tenho um cálculo aqui para referência de tensão. Eu tenho aqui usando a entrada não inversora, a entrada inversora, tá, para a gente mostrar para vocês o comparador de janela, né, o potenciômetro, né, como é que ele funciona e como é que a gente fez essa experiência, e por último, tá, algumas fontes de referência aqui, tá? Vou disponibilizar isso para vocês. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like, né? Indique o canal para os seus amigos aí, para as pessoas que gostam realmente da eletrônica, né? E tá aí mais um vídeo do laboratório, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.